E aí, manos? Faz muito tempo que eu não venho aqui no canal. Eu tinha postado algumas coisas no começo do ano passado, mas assim como absolutamente tudo na minha vida, eu começo coisas e não termino, né? Não tudo. Eu acho que só contratos de estágio que eu consigo terminar, assim. Na verdade, pensando bem, eu acho que a única coisa que eu consigo terminar são os meus contratos de estágio. Mas todo o resto eu começo e não termino. Então, não que tivesse que terminar o canal, mas né, vocês entenderam o que eu tô falando, né? Ter uma continuidade. Eu até postei umas 2 semanas, né? Não é nada. E parei. Mas é isso. Eu tenho um problema muito grande com perfeccionismo. E não, perfeccionismo não é algo bom, é algo terrível. Porque parece que eu não consigo terminar nada porque nada tá bom, assim. Tudo que eu faço, eu tenho uma dificuldade muito grande em... Como que eu posso dizer? Em gostar. Hoje eu cheguei a esse pensamento, não que eu já não soubesse disso antes. Eu já sabia disso antes, mas na verdade, hoje eu cheguei a esse pensamento de uma forma mais madura, digamos assim, né? Enquanto eu tava no ônibus, eu tava escutando a música nova da Olivia Rodrigo, a The Cure, né? E aí eu tava pensando no que ela falou na entrevista que ela deu essa semana, que ela falou que é a música favorita dela do álbum. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu tava escutando a música no ônibus, eu tava pensando, como que a Olivia tem uma música favorita do álbum dela? Eu sei que pode parecer óbvio, mas assim, eu fiquei pensando, gente, será que eu tenho alguma coisa que eu faço que eu acho que é a minha favorita? Porque é muito estranho pra mim esse negócio de tipo, eu vou fazer algo e eu vou gostar dessa coisa que eu fiz, entendeu? Porque pra mim é muito difícil. Assim, num geral, se eu faço um desenho, não tem um desenho que eu faça que eu acho bonito. Eu geralmente eu escrevo, né? Algumas coisas no meu diário, eu escrevo alguns pensamentos, assim. Acho que principalmente assim nas legendas dos meus posts no Instagram, eu gosto de desenvolver um pensamento sobre aquele momento daquelas fotos que eu postei, entendeu? E eu pensei, eu acho que as coisas que eu escrevo, eu tô mais inclinada a gostar. Mas assim, eu não consigo me lembrar de algo que assim eu fale com orgulho, assim, nossa, eu gosto dessa coisa que eu faço, né? E aí, enquanto eu tava escutando a música, eu fiquei assim, caraca, que da hora que a Olivia gosta de alguma coisa que ela faz, né? E eu acho que, na verdade, isso deve ser bem normal, assim, né? Mas, assim, dizendo numa forma geral, assim, de arte, né? Eu... Tudo que eu faço de arte, eu fico, caralho, tipo, eu não consigo. Eu não consigo gostar das coisas que eu faço, sabe? Isso não que eu já não soubesse disso antes, e aí chega nessa parte dos vídeos daqui do YouTube, do porquê que eu nunca consigo postar, né? Eu tenho um podcast com o meu amigo, que é inclusive, né, se alguém estiver assistindo essa porra, vai lá no nosso canal, porque um dia, quem sabe, se eu melhorar, né? Eu tô falando tudo isso porque eu quero melhorar, né? Se eu melhorar algum dia, espero que eu melhore, eu vou começar a postar as coisas que a gente faz nesse podcast, porque até então esse podcast ele era só pra gente dar risada e brincar. Só que a gente de fato queria começar a postar. Isso já faz mais de um ano e eu não consegui postar até hoje. Então é isso. Vai lá dar uma olhada, vou deixar provavelmente aqui na descrição. Um dia, quem sabe, né? Mas tudo bem. Enfim, por que eu comecei a falar disso? Eu não lembro agora. Eu acho que eu tava usando como exemplo, né? Que é outra coisa que eu falei assim, nossa, vou postar e eu não postei, porque assim, eu não consigo achar bom. Não é que o episódio do podcast não é bom, mas em relação à edição, de que forma que eu coloco.
que seja interessante, assim, eu não sei, nada tá bom pra mim, das coisas que eu faço, sabe? E aí, hoje, enquanto eu estava escutando a música nova da Olivia Rodrigo, aí eu tava pensando nessa entrevista que ela deu e que ela falou isso, essa música é a minha favorita do álbum. Eu fiquei assim, gente, que da hora isso, porque eu acho que realmente, assim, eu acho que não tem algo que eu faça que eu goste. E aí, exatamente essa frase veio na minha cabeça. Eu acho que não tem nada que eu faça que eu de fato goste, assim. E essa frase, ela caiu como uma bomba, assim, ó, na minha cabeça. Porque eu falei, caralho, tipo, não que eu já não soubesse disso antes, mas agora, nossa, essa frase, ela ficou muito marcada pra mim, porque eu falei assim, nossa, isso é um pouco triste, não? Eu fico triste com isso. Porque até então eu não tava triste. Eu só tava tipo, eu sou muito exigente comigo mesma, mas assim, muita gente é assim. Só que aí hoje, com essa frase, eu fiquei, gente, eu não consigo ser feliz com nada que eu mesma faça. Porque nada que eu faço não me satisfaz. Isso é um pouco cruel comigo mesma, não é? Enfim, fiquei muito triste com isso. Não era isso que eu ia falar nesse vídeo, porém, agora que eu já falei, já tá 6 minutos de vídeo. O primeiro vídeo que depois que eu voltei vai ser isso aqui. Não ia falar disso, mas enfim, é um bom tópico na verdade. Então, eu vou postar essa porra. Enfim, gente. Mas o meu ponto é esse, assim, eu fiquei triste com isso. E pensando assim, muito bem, eu acho não, tenho certeza, né? Que assim, gente, eu quero melhorar, entendeu? E é por isso que eu falei assim, eu vou voltar a fazer vídeo, vou voltar. E aí, tem uma coisa que o Luigi Matos, aqui do Facebook, daqui do YouTube, que quem não conhece vai conhecer o Luigi Verso, que ele fala muito sobre uma parada que ficou muito na minha cabeça, que é assim, o bom não pode ser inimigo do perfeito, do ótimo. O bom não pode ser inimigo do ótimo. E aí isso ficou na minha cabeça. E eu tento implantar isso na minha vida, no dia a dia, porque, de novo, eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Só que assim, é muito difícil, porque, de novo, nada que eu faço é bom pra mim, entendeu? Então, todo vídeo que eu faço eu acho uma merda, e a edição que eu tô fazendo, eu adoro editar, mas assim, pra mim editar é uma coisa exaustiva ao máximo, assim, mesmo gostando, porque pra mim nunca nada tá bom, eu nunca sei como editar de um jeito que eu ache legal, sabe? E aí é por isso que eu não posto, assim, isso me impede muito de postar, porque pra mim nada tá bom. Então, na verdade, eu tô aqui, ó, a luz tá uma merda, a qualidade aqui desse vídeo tá uma merda, tô sem tripé, eu coloquei esse celular em cima de uma xícara. Por quê? Porque eu falei assim, gente, eu vou postar de um jeito que eu não goste. Eu vou ter que começar a me satisfazer com as coisas que não me satisfazem. Deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Mas assim, porque talvez não é questão de se acomodar, mas assim, talvez eu me acostumando que as coisas não precisam ser perfeitas, talvez eu comece a fazer mais coisas. Porque, no geral, na minha vida, eu sou assim. E isso é muito ruim pra mim. Porque eu deixo de fazer muitas coisas que eu quero fazer porque eu demoro, porque eu fico editando muito, porque eu fico pensando muito, sempre na resposta perfeita, sempre na edição perfeita. E isso atinge todas as áreas da minha vida. Isso me atinge no trabalho, atinge no meu curso. Eu faço um curso técnico, então assim, para mim terminar atividades do curso é muito difícil. Porque eu sempre fico pensando, não, eu não gostei dessa resposta. Ai, mas eu acho que não é isso que o professor quis dizer. E se eu errar, sabe? Então, enfim, tá acabando aqui o meu espaço no celular, eu vou ter que terminar de falar, mas na verdade eu já falei tudo que eu tinha que falar. Este vídeo é uma grande tentativa para eu melhorar esta situação na minha vida, tá? Não é só o meu canal no YouTube. O canal no YouTube é uma consequência, né? Ele está sofrendo também disso. Mas assim, na verdade,
várias áreas da minha vida sofrem com essa questão minha. Então é isso. Vou postar mesmo achando uma merda. Pode ser? Legal? Tchau.